Tô tentando te adicionar aqui. Mandei o convite aí. Ah, Agora já tô. parece que você tem que estar gravando. Lé, Lé tá aí online. Divulga lá pra gente. Agora tá entrando. Ô, Abdala, eu tô achando que o problema é a emoção de falar com você, que tá me fazendo embaralhar tudo aqui. Uai, que é isso? Que é isso, Léo? Falar com você é verdade, viu? Nossa Senhora, agora a live tá indo ao vivo. Tá no Uai, Instagram, ao vivo. que ótimo, então. Agora ela Uai, tô está. vendo agora, tá subindo coraçãozinho e tudo mais. É. Gente, desculpa, nós tivemos alguns problemas técnicos, né? Olha, eu passando vexame hoje logo com a Abdala. Ave Maria, tô até vermelha aqui, ó, de vergonha. Então, nós estamos aqui, a gente tivemos um problema técnico pelo Facebook. Então, a gente está entrando na live pelo Instagram, tá? Fazendo uma modificação aí hoje. Nos desculpem os transtornos, tá? Então, nós vamos aí entrar aí, fazer recomeçar, né? Vou pedir a paciência do Abdala aí, É, vai porque ficar hoje nós tivemos concentrado. alguns problemas técnicos, né? Gente, vamos lá então. O Abdala, ele é um grande historiador, voltado para as áreas de história e mídias, né? Cinema, mídias em geral, e nos deu o prazer essa honra dessa entrevista aqui. Literalmente, o Anderson, não é todo dia que você recebe no programa um mestre como esse, né? Que me inspirou em muitas questões e ainda inspira. Abdala, faça para os nossos seguidores aí agora, que estão chegando agora aí, uma pequena biografia, para eles entenderem quem é o Roberto. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer o seu convite, parabenizar o fato de você estar enfrentando essas novas mídias. Acho maravilhoso como historiadora que estudou, fez curso superior de história, né? Esteja, então, participando das mídias sociais com qualidade, quer dizer, né, você não está aqui com achismos e opiniões, quer dizer, lógico que você tem as suas opiniões, mas elas são calcadas, né, baseadas numa trajetória que você fez, inclusive formada em História, numa universidade muito importante de Minas Gerais, que é o Unileste, um curso que foi muito Uhum. bacana, né? Todos os professores hoje do Unileste estão espalhados por aí. A minha biografia é muito bacana, eu tenho o maior apreço pela minha carreira, eu sou um professor que estudei em escolas públicas, fiz mestrado e doutorado, fiz graduação, mestrado e doutorado na UFMG, né? Sou graduado em História, fiz mestrado na Faculdade de Educação da UFMG e fiz doutorado na Faculdade de História da UFMG. E eu tenho o maior orgulho também de falar que eu sou professor, né? Sou professor desde os anos 1900, eu estava vendo outro dia minha carteira de trabalho, desde 1981 que eu dou aula. Então, eu estou na sala de aula, né, há praticamente 40 anos, né, que eu leciono, né, é, trabalho, né, dentro das salas de aula. Então, é uma coisa importantíssima que no Brasil também professor é uma profissão muito pouco valorizada, muito desqualificada, né? Gente que nunca entrou numa sala de aula se arvora a palpitar, né? É como, né, você tem um técnico de futebol que nunca vai assistir um jogo, né? No Brasil, técnico de futebol tem que ter participado de futebol, né? Mas no Brasil, qualquer cara que saiu do bar começa a dar pitaco em educação. Então, tenho o maior orgulho de falar isso. E aí, eu fiz mestrado pensando como é que
saindo da graduação, eu fiz um mestrado, já tenho 10 anos de sala de aula, eu fiz um mestrado tentando pensar no cinema sendo usado como uma ferramenta pedagógica para o ensino de história, e no doutorado eu estudei uma minissérie que a Globo exibiu logo no final da ditadura, que, de uma certa maneira, incentivou os jovens daquela época, os chamados cara pintadas, a participarem dos movimentos na esfera pública, né, nas praças e ruas do Brasil inteiro, para incentivar o impeachment do Collor de Mello, né? E eu acho importante isso, porque, na verdade, ali eu acabei encontrando uma possibilidade de concreta, né, de como que uma obra em linguagem cinematográfica, né, ou televisiva, mas eu considero que elas são muito próximas uma da outra, né, ela, de uma certa maneira, é como se ela tivesse criado uma narrativa sobre a ditadura, né, que esses jovens que não tiveram a história da ditadura na escola acabaram tendo ela na televisão. É muito interessante pensar nisso, não vou ficar falando muito disso aqui, mas é só para a gente pensar como é que isso efetivamente criou. É lógico, né, e aí também tem o que a Ana propôs para a gente discutir hoje, que assim, né, em que medida que as mídias podem contar alguma história, né? E aí eu acho que esse que é o grande desafio que a gente tem que pensar contemporaneamente. Desde aquela época até hoje, e eu acho que sempre, na verdade. Cinema as mídias em geral, o cinema em si, eu acredito assim, saindo um pouco da questão acadêmica, né, e vindo para o lado meio sentimental, o cinema exerce na gente um poder especial, né? Até meio romantizado essa questão, né? Emociona a gente fica, né, mobilizado, né? Você tem vontade, da mesma maneira que você tem vontade de chorar, dependendo da história que está sendo contada, você tem vontade de ir lá esmurrar o personagem, né? Contar, falar para o pessoal, olha, né, fulano de tal tá, né, qualquer cinema faz isso, você tem vontade de falar, olha, ele está atrás da porta, né? Olha, ele está te ouvindo, né? A gente tem isso mesmo, o cinema fabrica isso na gente, né? E é muito bacana, porque o cinema, isso também mostra pra gente como é que o cinema é humano, né? O cinema não está contando nada que não é humano, está falando da humanidade da gente, né? Da mesma forma que a literatura ensinou, né, para a gente o que seria amar, como é que seria, né, a vida amorosa, como é que seria a vida social, o cinema acabou cumprindo esse papel em alguma medida a partir do século XX, né? O cinema desperta grandes emoções em nós, né? Falando do cinema propriamente dito, como que surgiu e qual é a importância para a divulgação, né? Do conhecimento, considerando inclusive o cinema como arte, né? Foi colocado como uma sétima arte. Sim. Olha, na verdade, o cinema, né, ele nasce com a pretensão de registrar, né, um movimento dos cavalos. Então, as primeiras filmagens que tem é o trote do cavalo, né, que é o primeiro registro cinematográfico que a gente tem. Depois, os irmãos Lumière vão fazer aqueles registros, por exemplo, das pessoas saindo da fábrica, dos pais dele. Depois eles vão fazer aquela chegada do trem na estação de trem lá na França, né? Então é muito interessante a gente perceber como é que logo no comecinho você já tem os dois os dois cantos do cinema, né? Esse de registrar alguma coisa, né? E depois os próprios irmãos Lumière registrar, por exemplo, eles tomando café, eles fazendo festa, falando um pouco disso, assim, desse lado emocional do cinema. Agora, conhecimento, né? Eu acho que o mais interessante da gente pensar em conhecimento
É porque o conhecimento que o cinema pode nos trazer é um conhecimento como qualquer outro. Ele é uma narrativa a respeito, né, do mundo, ou, se a gente quiser, para falar uma palavra mais complicada, né, ele é um discurso a respeito do mundo. Né? Então, assim, ele pode explicar para você por que a Terra circula em torno do Sol, num documentário, ou ele pode falar disso que a gente está falando, de como é que é o amor, ou como é que deve ou não deve ser o amor, né, como é que deve ou não deve ser as relações sociais. Né? Então, o cinema, em alguma medida, ou o tempo todo, de alguma maneira, ele pode, inclusive, não falar se ele está ensinando radicalmente, mas ele interfere na maneira como a gente concebe o mundo, como é que a gente vê o mundo. Né? Uhum. O cinema, como sétima arte, quando que surge essa questão? Por que esse título? Quais seriam essas outras artes? Eu acho que a gente podia falar um pouco mais do nascimento, né, do cinema como esse divulgação do conhecimento. Né? Vamos Voz é falar um pouco. sua. Tá. Então, eu acho importante que, assim, o que aconteceu? A partir, né, do primeiro cinema que a gente fala, que é antes da Primeira Guerra Mundial, aparece, então, um cinema que tinha pretensão de pegar essas populações, sobretudo nos Estados Unidos, mas não nos Estados Unidos, estou falando especificamente da história do cinema nos Estados Unidos, essa população imigrante que chegava nos Estados Unidos, os Estados Unidos o governo dos Estados Unidos ficou muito preocupado em ensinar para essas pessoas que não conheciam inglês, não conheciam a cultura norte-americana, o que eram os Estados Unidos. Então, ali começa pela primeira vez falar, né, usar o cinema para compartilhar, né, um tipo de conhecimento sobre o passado, especificamente dos Estados Unidos. Né? E aí tem um grande cineasta que, na verdade, fez um filme que, de um lado, né, é muito bacana a gente pensar nisso, até para a gente pensar no cinema até hoje. Né? Uhum. Aquele cinema que ele fez é um cinema que, do ponto de vista técnico, ele vai conceber muitas novidades no cinema, né? Porque o Méliès, que era o cineasta dos anos 10 ali na França, ele inventa, né? Ele era um mágico, então ele vai ver como é que o cinema pode fazer a mágica, e disso que a gente está falando, da emoção e tudo mais. Aí o Griffith, o D.W. Griffith, né? Ele vai ser contratado pelo governo dos Estados Unidos para contar a história dos Estados Unidos. E aí é muito legal a gente pensar nisso, por quê? Porque o que o Griffith fez? O Griffith fez grandes avanços, né, monumentais avanços na linguagem cinematográfica e, ao mesmo tempo, ele faz um filme absurdamente racista. Né? E ele é racista tanto para hoje, quer dizer, a gente olhando para o filme daquela época, ele é racista, mas o próprio Griffith reconheceu na época dele que o filme era racista, e aí ele ganhou uma fortuna para fazer aquele filme, e aí o resto da vida dele ficou tentando, de uma certa maneira, se desculpar por ter feito um filme tão racista assim. Né? Mas eu estou chamando atenção para o Griffith, por quê? Porque o filme do Griffith, que se chama O Nascimento de uma Nação, é de 1915, é contratado pelo governo norte-americano para fazer isso, vejam bem, né? E, ao mesmo tempo, você já tem quase todo o debate configurado ali. Você tem grandes avanços na técnica de filmagem, na linguagem cinematográfica e tudo mais, e uma temática cujo conteúdo né, traz o racismo que, na verdade, vai marcar toda a história dos Estados Unidos, pelo menos até ontem. Não sei se mudou de lá para cá, mas, né, até ontem era assim. E aí traz muito bem também o que é, né, como é que a gente tem isso. A outra coisa que a gente também não pode esquecer é que praticamente todos os ditadores dos anos 20 e 30 usaram o cinema para divulgar, né? Vou repetir para vocês, divulgar o que interessava a eles para os públicos de cada um dos seus países. Então,
nós estamos falando de ditadores como, por exemplo, o Hitler, né, na Alemanha nazista, né, que era um ditador de direita, né, de extrema direita, ou o Stalin, que também vai fazer um cinema de divulgação e de propaganda, que um ditador de esquerda, né? E é muito interessante a gente pensar nisso, porque mesmo nos Estados Unidos tem inclusive um filme muito bacana, que eu acho que vale a pena estar disponível no YouTube, que chama Não Seja um Otário, que também os Estados Unidos, lá antes de entrar na guerra, mandou fabricar um filme, que é esse filme, para convencer os cidadãos norte-americanos que o fascismo era um regime, né, que merecia ser combatido. Só para a gente não falar que nós estamos falando só de outros países, né, o Vargas também criou o INSE em 1936, que é o Instituto Nacional de Cinema Educativo, colocou lá Humberto Mauro, que é um mineiro, né, de Cataguases, né, filho de fotógrafo, e o Humberto Mauro vai ser um grande cineasta, muito reverenciado pelos cineastas que vieram depois dele, e ele faz ele faz um cinema muito desse tipo de cinema que você está falando, um cinema educativo, né, que vai tentar educar a população brasileira naquele mesmo viés do cinema do Griffith, mas não é tão racista assim, graças a Deus, né? Para quem acredita em Deus, graças aos deuses, para quem não acredita tanto no único Deus e assim por diante, mas assim, é importantíssimo a gente... também tem o filme dele disponível no YouTube, que chama Descobrimento do Brasil, que ele baseia o filme nas imagens do Brasil, naquela imagem, né, da primeira missa do Brasil, naquela pintura. Também dá para a gente pensar nesse diálogo com outras artes que você está falando, né? Uhum. E ele também baseia a história que ele vai escrever sobre o descobrimento do Brasil na Carta do Caminha. Então, veja como é que o cinema, né, desde esse período, ele é sempre um cinema que está dialogando com outras artes, como você está perguntando. E ele é a sétima arte exatamente, aí chegando à sua pergunta, exatamente por causa disso, né? Porque o Benjamin lá, o que o Benjamin vai dizer? Exatamente isso. Então, o cinema é horrível e tal. E o Benjamin é um cara muito bacana, né? Porque o que ele vai dizer é o seguinte, olha, e é uma coisa que não serve muito bem, né? Falar assim, então eu não vou mais assistir televisão, eu não vou mais para o Instagram, não vou mais para o Facebook. Não, gente, né? Isso é uma bobagem, né? Isso é como se saber analisar, né? Hein? Exatamente, né? O que a gente tem que fazer? Né? Não, eu vou apertar um parafuso com a mão porque eu não quero usar a chave de fenda, né? Quer dizer, isso não existe, né? Uma bobagem, né? O mundo, né? Senão a gente tem que voltar para o tempo das cavernas. Não é isso que se trata. Você tem que usar bem a ferramenta que você tem, né? Então, se você vai acreditar em fake news, não é o Facebook que é ruim, ou, né, o Instagram que é ruim. É você, diante dessa ferramenta maravilhosa que são as mídias, né? Você, igual você falou, né? Você tem que aprender a falar, olha, esse cara está mentindo para mim, né? A Terra não é plana, né? Eu não posso acreditar que a Terra é plana, porque o cara pode filmar uma Terra, fazer em casa uma Terra plana, filmar, né? E com as estratégias que a mídia tem, né? Vai me botar lá andando, né, nessa Terra plana, uma vez que ela não existe. Você pode fazer isso com cinema, né? A linguagem cinematográfica permite isso, né? É engraçado assim, você posso botar o copo aqui, eu posso botar o copo aqui, ó, né? Você comentou uma coisa aí algumas coisas que é interessante, porque dá a impressão que a mentira, que usar a imagem é muito novo, né? E não é. Né? Nós estamos falando lá atrás, no século XX ainda. Né? Quase um século atrás, esse grupo, né? Algumas elites já utilizavam o cinema com essa intenção. Né? Então, as pessoas parecem que é só hoje, não é. Não.
e falsificavam, né? A gente não pode. É o que a gente estava falando antes, é que assim, o cinema, tanto ele pode ser para falsificar, igual eu falei com você, você pode fabricar uma terra plana, né? E botar alguém para né, andar na terra plana atrás de você, quanto você pode também fazer registros maravilhosos, né? Igual os irmãos Lumière fizeram, por exemplo, dos almoços da elite francesa naquela época, né? A gente tem o registro dos trabalhadores saindo da fábrica dos pais dele, a gente tem registro, por exemplo, dos indígenas brasileiros, né? Então, quer dizer, você tem. Agora, hoje em dia, as novas tecnologias, até isso que eu estou falando com você, alguém pode pegar a minha imagem, né? E colocar coisa na minha boca que eu nunca falei na minha vida. Só que você tem que saber, o Bob Dalla, né? Ele até fala bobagem, mas não dessa natureza ou dessa medida, né? Então, a gente tem que aprender, o que você falou, né? A olhar criticamente para aquilo que nos está sendo apresentado como a imagem, né? E é um problema, né? A imagem nos parece, né? Nos parece, né? Que revela, olha as palavras, né? Revela de fotografia a verdade, mas na verdade, né? As imagens podem tanto nos informar quanto nos desinformar profundamente, né? É isso que são as Isso que é fake o news. perigo, né? É, É entender o cinema, na verdade, assim, como uma verdade absoluta, e não é. Né? Eu não me esqueço de você falando naquela disciplina sobre cinema. A função dele não é um documentário, é nos divertir. Né? Você vai ter informações, mas lacunas vão ser preenchidas e cabe a gente estar ali assistindo, que a informação buscá-las depois, né? lógico, é. Porque elas podem ser falsas. Porque você falou tudo, né? A gente tem que pensar, e outra questão importante, né, assim, cinema, ele funciona, uma das coisas que a gente vai tratar logo para frente, né? Primeiro, ele é uma arte. Então, né, Sim. ele é uma arte como arquitetura, escultura, pintura, música, literatura, dança e o cinema, né? Você tem lá, é a sétima arte, é o cinema, né? E o que o cinema faz? Ele pode, na verdade, trazer isso tudo, né, para dentro da tela. Né? Você pode colocar dentro dessa telinha que a gente tem aí, você pode botar arquitetura aqui, você pode botar uma pintura ali atrás, você pode botar uma música, igual você colocou na abertura da sua live, você pode ler alguma coisa da literatura, né? Você pode se inspirar na literatura, enfim. Né? Então, ela reúne todas essas artes. É óbvio que, ao fazer essa reunião, elas não estarão completamente... Né, teatro, por exemplo, estão completamente contempladas, mas uma parte delas inspira o cinema. Né? E aí... Será que é por isso que o cinema dá... com essa junção toda, e principalmente o uso da imagem, né? Será que é por causa disso tudo que o cinema desperta na gente, assim, tanto fascínio? É difícil você ouvir alguém falar que não gosta de cinema. Pois é, eu acho que sim, né? Porque o cinema, na verdade, vamos pensar no passado do cinema. Ele pode ser igual o Méliès, que faz mágica com o cinema, as pessoas estão aqui, de repente, elas desaparecem, não, eu vou desaparecer, ó, né? É fácil fazer o cinema desaparecer. E ele pode também fazer aparecer monstros, né? Horrorosos, né? Maravilhosos, né? Agora, essas novas mídias, você pode fazer aqueles negócios que, né? Meu cabelo está ficando branco, ela pode pintar meu cabelo, né? Pode fazer eu ficar. Outro dia eu falei com a minha filha assim, ó, eu quero que você me faça uma fotografia em mim que eu tenha a cara do Brad Pitt e o corpo do Stallone. Quer dizer, é possível fazer isso com as mídias, né? E é igual você falou. O que acontece com a imagem? A imagem é, na verdade, uma das primeiras formas que a gente tem de reconhecer o mundo, né? A gente reconhece a mãe da gente pelo cheiro, provavelmente, pelo calor e tal, né? Mas uma das primeiras coisas que a gente vai começar a usar é o rosto das mães da gente. Então, quer dizer, é um registro que não é muito fascinante para a gente, ele nos emociona, né? E pior, né? A gente acha que aquilo que você está vendo, você comentou agora mesmo, é verdade, né? Isso é que é o perigo. É o perigo. Né? Não é verdade, gente, né?
É exatamente o contrário, né? Com essas tecnologias, você pode fabricar mundos, né? E ele não é de agora, não. É sempre foi assim, né? O Méliès estava lá nos anos 10, né? Fabricando, né, viagens à Lua, né? Com monstros, igual eles pensavam que era viagem à Lua, né? Cheio de Uhum. monstros, malucos e tal, né? E os caras hoje estão fabricando terra plana, né? Estão fabricando outras coisas, né? Então, mas só que antes era fascinante, né? Você vê isso. Terra plana é perigosíssimo, né? Principalmente que o pessoal vende, é bom você saber, a gente está falando né? O pessoal vende ticket para você navegar até a ponta da Terra plana. E tem gente que compra. O pior não é vender. O pior é a gente comprar. Então vocês vejam que isso é um perigo, né? A Ana tá rindo aí, Aí né? Mas é é verdade, cada né? coisa. O que eu vou falar com você é verdade, viu? Eu tenho meu tico, meu teco ficou aqui tentando entender umas pessoas que ainda acreditam em terra plana em pleno século XXI. É muita coisa pra minha cabeça aguentar. Nossa Senhora. E eu não tenho a paciência que você tem, né, Abdala? Oh, não tem, não. A gente tem que Você ter com sabe que eu professor não de tenho aquela filosofia. paciência que você tem. Então, assim, tem coisa que às vezes nas redes sociais, você já me viu alterada com algumas questões, senhora, porque tem coisa que infelizmente não dá para aguentar. É muito para minha cabeça. Uma dica para quem está assistindo, gente, eu gosto muito. Eu estou assistindo um filme e eu quero compreender um pouco mais. Eu pesquiso sobre aquela história, até que ponto é real, né? E mesmo tendo feito história, a gente não sabe de tudo. Eu tenho mania de achar que o historiador ele sabe de tudo, que o professor de história sabe de tudo. Não, não é assim. Talvez a gente saiba como chegar nas fontes mais fácil, mas nós não somos detentores do saber total, não. Quisera eu ser. E amar. Fizeram Adorar. todos nós, né? Não, e não é só isso, não, né? E a gente tem que criticar também, porque o cara que fala de terra plana fala, não, fulano igual o negócio das vacinas, né? Não, falaram que a vacina é boa, o cara acredita, tem um pesquisador aí que falou isso, aí mata a gente, mas né, o Brasil está com 50 mil mortos e gente tomando remédio, né? Que, que não serve para nada, né? Então, assim. Depois do privado eu te conto os detalhes. E se eu falar alguma coisa, muita coisa por aqui, eu me corto o pescoço. É, é, essa questão do romantismo do cinema, né? O que será que leva a tudo isso, essa questão? Porque ela tem um quê de romantismo, né? O cinema desperta na gente essa questão romantizada. O que será que criou isso? Será que se perde um pouco? O que nós perdemos no nosso país com o fechamento de muitas salas de cinema? Nossa, na verdade isso é dramático, né? Porque a gente está falando aqui de cinema, então o cinema é também, se a gente pegar o próprio cinema brasileiro, por exemplo, né? O cinema brasileiro, ele tem, ou qualquer outro cinema do mundo inteiro, ele traz, igual eu estava brincando com vocês agora mesmo, ele traz os Stallones e os Brad Pitts da vida, mas ele traz também, né, as nossas caras, assim, que já não são tão jovens, né, que têm cabelos brancos, né, que usam óculos, né, enfim, né, ele traz um pouco dessa realidade que somos nós, né, eu Uhum, fico até emocionado. Então, você está falando do romantismo, por quê? Porque primeiro que o cinema, né? Eu lembro da minha tia, por exemplo, me contando que ela lá nos anos 50 no Brasil, ela ia, um dos passeios que ela tinha que fazer o footing e tal, era ir ao cinema aos domingos, quer dizer, era um programa, né, de domingo, ir ao cinema, depois comer pipoca, quer dizer, o cinema ele uhum. traz, né? Primeiro, o que ele traz de mágica, que é isso que você está falando, né? O que é o romântico, como é que você deve tratar, né, aquelas pessoas que você ama, né, a sua avó, ou a sua companheira, o seu companheiro, a criança, né? É lógico que com esse olhar que a gente está falando, né?
não é que o que está lá é que é verdade, mas ele traz também informações que podem ser equivocadas, mas você pode até pensar o quanto que é difícil para uma criança, por exemplo, que está sendo maltratada, para superar esses maus tratos, né? A Uhum. gente pode pensar também as pessoas que superam, né, as adversidades da vida, que é uma outra coisa da nossa vida. Quer dizer, todos nós passamos por adversidades. Então você vê lá, né, agora com esses filmes que retratam, por exemplo, a trajetória, né, de pesquisadores, né, que como o casal que vai inventar a penicilina, né, que está lá no, na Netflix, né, os dois grandes pesquisadores que vão. Então é muito importante, né, a gente usar o cinema para se emocionar, né, para ver como é que eram inclusive como é que eram as relações, né, afetivas do passado, como é que elas serão, né, como é que são os tratamentos, né? Às vezes você vai assistir um filme dependendo da época, você vai falar, nossa, como é que se tratavam as mulheres, como é que se tratavam os homens, como é que os homens se tratavam entre eles, né? E também como é que, isso é uma coisa importantíssima da gente pensar, como é que o cinema também foi usado para vender não só ideias, né, como eu estou falando com vocês, como tratar as pessoas, mas lembrando que o cinema também, como é uma. Né, a gente não pode esquecer que eu falei lá no começo, né? Cinema é indústria e arte. Então, Uhum. como arte, ensina a gente a enfrentar, né, as agruras da vida, né? Ensina para a gente que outras sociedades são diferentes das nossas, né? Outras pessoas são mais belas ou mais feias, né? Que a beleza não é uma coisa padrão, que tem belezas diferentes no mundo, né? E também feiuras diferentes, né? Ou sei lá o quê, né? Que os seres humanos são figuras maravilhosamente diferentes, né? E também ensina essas coisas. Então, tem uma curiosidade do cinema. Tem isso também, né? Por exemplo, ninguém sabe disso, quase não se fala disso, mas, por exemplo, as companhias que fabricavam cigarro começaram a pagar os atores para que eles fumassem no cinema. Se você vê os filmes dos anos 40 em diante, né? O Clark Gable, né, fuma assustadoramente, né? Ele devia ficar fazer as suas, né, as mulheres que contracenavam e tossiam, porque é um negócio terrível, né? Mas, por exemplo, quando eu comecei a frequentar o cinema aqui no Brasil, lá nos anos 70, 80, você podia fumar dentro do cinema. Você falava, não, mas todo mundo fuma. Não, né? Era assim que as coisas eram, né? Elas modificaram, né? Cigarro faz mal, né? Mas assim, em linhas gerais, o que o cinema nos traz é uma possibilidade de vermos a nós mesmos. Então, voltando à sua pergunta, né? Eu fiz assim, essa volta toda de falar, Uhum. nós não nos vemos no cinema, né? O cinema, então, primeiro, você encontrava com as pessoas no cinema, né? Era uma forma de sociabilidade, né? Você via as pessoas, como é que elas estavam, né? Quem eram, né? Como é que elas estavam se vestindo, cumprimentava essas pessoas. Você podia ir ao cinema, obviamente você não ia ver cinema brasileiro, mas você ia ver outros cinemas, mas depois o cinema brasileiro começou a aparecer também nas telas, né? Então você está vendo gente que é brasileiro na tela. Isso é muito importante da gente ver também, né? E também ver essa Sobre essa diferença. questão do cinema brasileiro e tudo, como que você analisa o cinema brasileiro e como as pessoas veem o cinema brasileiro? Porque há um comentário assim, péssimo. O cinema brasileiro é ruim, não sei o quê. Mas são muitos estereótipos. Mas lá fora, como que é visto? Você tem essa ideia de como lá fora o cinema brasileiro é visto? Olha, Porque eu sei que o cinema brasileiro aí ganha muitos prêmios. Inclusive, tem um filme que é até uma história em quadrinho, que é uma história de amor e fúria, que eu escrevi um artigo sobre ele. Ele foi ganhador de vários prêmios lá fora, pois é. né? Então, Ana, é aquilo que a gente está falando. O problema todo é que primeiro que a gente tem um hábito de, como a gente tem hábito, né, o que eu vou comer, como é que eu vou comer, onde é que eu vou beber, qual bar que eu vou. O que acontece? A gente também aprende a assistir alguns filmes e achar que eles são bons ou ruins. Então, por exemplo, tem uma coisa curiosíssima, né?
que ninguém sabe, né? Você tem que conhecer um pouco da história do cinema. Por exemplo, falar assim, o cinema brasileiro, o som é muito ruim. Não, o cinema brasileiro não é o som que era ruim, o som das salas brasileiras é que era muito ruim. Aí o que, que acontecia? Os cinemas estrangeiros tinham legenda. Aí você lia, então você sabia o que os atores estavam falando, né? Traduzido. Agora, quando você ia ouvir o cinema brasileiro era ruim. Por quê? Porque estava em português, você não tinha legenda, você achava que era ruim. Estou dando só um exemplo muito Uhum. pontual para a gente entender do que significa isso. Você falou tudo, né? O cinema brasileiro. E outra coisa, né? Aí você desculpa, eu vou usar meu bate-boot aqui para chutar o balde, né? O brasileiro, né, ao invés de se ver e se achar belo, ver o quanto que a nossa miscigenação produziu uma civilização maravilhosa, igual o Darcy Ribeiro vai dizer, né? A gente fica sempre vangloriando os outros, né? Então tem o espírito, né, de vira-lata, né, que é característico da nossa concepção de cultura, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, um dos grandes cineastas brasileiros que é reverenciado pelos grandes cineastas norte-americanos, como Martin Scorsese, o, e outros grandes cineastas, né? Eu estou pensando, minha memória é péssima, né? Mas eu estou pensando no do Bastardos Inglórios, né? Que eles assistem o filme dele até hoje, que é o Glauber Rocha, né? O Glauber Rocha, o primeiro filme que ele exibiu aqui no Brasil é um filme que foi premiado em Cannes. Então, primeiro ele foi premiado lá na França, para depois ele chegar ao Brasil e a população brasileira, não a população brasileira, né, os críticos brasileiros, cinema e tal, falam, tem um cara ali que ganhou em Cannes, quer dizer, foi lá e ganhou o prêmio. É lógico que, igual você falou, a gente tem Central do Brasil que ganhou o prêmio, a gente tem agora Democracia em Vertigem, ele tem essa que você falou, que é a História de Amor e Fúria. Muitos Misturador. prêmios lá fora. A gente tem Batismo de Sangue é um Rio, por filme exemplo. belíssimo. A gente tem Rio, por exemplo, né, que a gente tem Cidade de Deus, né? Todos esses foram filmes e cineastas que foram não só premiados, mas que depois foram chamados para trabalhar lá nos Estados Unidos, né? No grande cinema, porque lá você ganha muito mais, os atores ganham muito mais. O que isso significa? Significa que a gente fabrica um cinema de primeira grandeza. O problema é você conseguir exibir, né? Que é outra coisa que ninguém fala. Na hora que você entra no shopping center, você falou, né? As salas de cinema não estão mais nas ruas, né? Então você não vai mais encontrar com ninguém. Você vai no shopping center. Quando você chega lá no shopping center, aquela sala de exibição, ela é a mesma sala de exibição que fabricou o filme. Então, se você tem um filme para ser exibido lá, ele tem que estar ligado a uma dessas grandes empresas de divulgação de cinema, de difusão de cinema. Então, você não vai assistir. Ou se você assistir, assim, você assiste hoje, amanhã já está fora, já não está mais em exibição, né? Antigamente você ainda tem mais uma outra questão, né? Que você fala assim, está sendo lançado no Brasil. Aí você tem que ter o quê? Você tem que ter filme, você tem que ter dinheiro para bancar o filme no Brasil inteiro. Né? Então você tem que ter muito dinheiro. Quem tem isso? O cinema norte-americano, né? E ainda tem mais do que isso também, né? Que a gente também tem que falar, né? Por exemplo, que é maravilhoso a gente saber a história do cinema por causa disso. Por exemplo, uma das maiores bilheterias até 1973, se eu não estou enganado, desculpe pelas datas, eu posso errar muito aqui, mas a maior bilheteria do Brasil, né, era Tornei-me um Ébrio, que falava, a gente está falando das artes, né, porque falava do quê? Falava de um cara que era de uma música do rádio, né?
Então foi a maior, se eu não me engano, o filme é de 59, quer dizer, até 73 são mais de 20 anos. Foi a maior bilheteria. E onde que é essa bilheteria? Nesses cinemas de rua. Depois você tem Dona Flor e seus dois maridos, que também é outra grande sucesso nacional. Ninguém sabe disso, mas, por exemplo, Star Wars. Né? Star Wars foi lançado aqui no Brasil. Minha Mãe é uma peça do Paulo Gustavo, que morreu agora de Covid, porque não tinha sido vacinado, né? Minha Mãe é uma peça, teve uma bilheteria maior do que Star Wars, quando estava no mesmo ano de Star Wars aqui no Brasil, com toda a propaganda, com todo. Então, vejam, não é que o cinema brasileiro não é bom, né? O cinema brasileiro, como todo o cinema, porque o cinema norte-americano, gente, é uma grande indústria, por isso que você liga a televisão, o streaming de cinema, você tem milhões de filmes norte-americanos, inclusive com a qualidade muito boa ou péssimos, né? Mas... Não, tem muito filme ruim. Exatamente, né? O autor que eu estava, o diretor que eu estava tentando lembrar que vai estudar o Glauber Rocha é o Tarantino, que vai fazer isso com a violência, né? Ele vai superdimensionar a violência para você deixar a violência para lá, né? De tão absurdo que é o cinema. E aí, né? Veja esses dados. Você está falando, né? O cinema brasileiro é ruim. Pois é, mas Minha Mãe é uma peça, teve mais bilheteria que Star Wars. Pensa bem, né? Que é o grande streaming, o grande cinema mundial. Aqui no Brasil não foi assim. Então, a gente tem que lembrar o seguinte. Agora, fora dos Estados Unidos, né, pesquisem para vocês verem, já que a Ana está falando, né, vamos pesquisar. Né? Fora dos Estados Unidos, o cinema francês tem lá, nós vamos falar disso agora mesmo, né, Ana? Mas existe lá uma agência de financiamento do cinema francês? Olhem lá se não tem. Mas na Itália não tem. Tem. Na época da ditadura do Mussolini tinha, depois tem até hoje. Tem até hoje, inclusive, museus que preservam esse cinema produzido na Itália, produzido na França. Mas na Alemanha não tem. Tem também. Né? Assistam os filmes alemães, você vai ver lá. Eles são financiados sempre por uma agência de financiamento que é pública. Por quê? Porque cinema, como literatura, como qualquer tipo de manifestação da cultura, precisa ter apoio para crescer. Quando tem apoio, cresce vertiginosamente. Né? Mas tem outra coisa, gente, não pode esquecer disso. Não é só apoio, não. Não é apoio para vender filme, não. Né? É apoio para empregar gente. Porque uma produção, sabe, tem ator, tem roteirista, tem cinegrafista, tem o cara que faz o cenário, tem o cara que carrega a câmera, tem o cara que presta serviço para o diretor, tem o cara que entrega comida para os atores, sabe? É uma indústria. Então, mas... Sim, as pessoas esquecem disso. Né? E olha, uma indústria, se você pensar bem, que emprega muita gente é barata, porque fabrica muito dinheiro, né? Você põe, sei lá, 1 milhão na mão de um diretor e faz um filme, e aí o filme estoura, né? Vira, como eu estou falando com você, do Paulo Gustavo, né? E a gente tem outros, não é só aqui no Brasil, não. E é sempre assim, né? Aí as pessoas falam, porque o filme não serve para nada. Como não serve? Porque a gente conhece pouco. O Brasil não tem muito produção de cinema. Mas, na verdade, muita gente vive de cinema, e viveu e viverá no futuro. É uma indústria importantíssima, né? É só você pensar o seguinte, por que a TV Globo, por exemplo, né, foi fazer a Globo Filmes? Né? Ela estava preocupada, né, com fazer cultura? Não, gente, ela estava preocupada em ganhar dinheiro. Sabe? A gente tem que ser menos ingênuo, né? Acreditar menos em terra plana. Né? A terra plana ela é disseminada em todos os lugares, de todas as formas. Né? Então, né? Vejam, tem muito dinheiro, gera muito dinheiro, gera muita riqueza. Né? É vendido para fora do Brasil. Né? As pessoas estão pagando ingresso, né? Em dólar, que agora é muito diferente do nosso, em euro. Né? E estão pagando os nossos artistas, os nossos
produtores, os nossos cinegrafistas, o bilheteiro do cinema, né? O cara que trabalha no shopping center, o cara que trabalha no cinema. Então, a gente tem que pensar nisso, gente, né? A gente tem que ser menos ingênuo, né? Desculpe, Ana, eu acabei me estendendo Não, demais mas aí. essa mistura, né, do que é até uma indústria do cinema, do que é cultura, as pessoas também parecem que tem que ser tudo muito separado, e não é, né? Porque se Exatamente. mistura um pouco. Eu acho que é É, isso que a gente precisa compreender. ué, Porque a né? cultura, ela acaba sendo... A Fernanda Montenegro concorreu ao Oscar, né? Com um filme chamado Central do Brasil, que é maravilhoso, um filme maravilhoso, foi reverenciado. O próprio filme foi candidato ao Oscar. Um filme, né, de chorar, se está falando da emoção, né? É um filme que fala, né, ao coração da gente, mas fala também do Brasil, né? Você vê o Brasil lá, né? Você vê o Nordeste do Brasil, você vê a pobreza do Brasil, como é que ela é escorchante, você vê a luta dos brasileiros, você vê, aliás, né? Você vê também o trabalho das professoras, né? Professor aposentado que tem que escrever carta, né? Como é que ele tem que se virar depois de estar aposentado no Rio de Janeiro, Que né? não é fácil. Que não é fácil, pois é, né? Então, mas é lindo você ver, né? É um filme maravilhoso. Mas você pode, a gente está falando, a gente pode ver também Carlota Joaquina, que a gente está falando de verdade, né? Ou não é verdade, mas Carlota Joaquina, que é considerado o filme da retomada, depois que o Collor acabou com a Embrafilme, né? O que a Carlota Joaquina fez? Ela fez isso, né? Ela usou um pouco do humor, né? Um pouco do que era veracidade, é um pouco, né, verídico e um pouco de ficção, né, para criar uma história muito parecida com outro cinema de 20 anos antes, que era a chamada chanchada no Brasil, que era um pouco de humor, um pouco de Uhum. gozação com a história brasileira, mas que ganhou os cinemas, né? A Carla Camurati se tornou uma grande cineasta. Ela fez depois um programa de exibição de cinema em escolas, que é uma coisa que eu acho que a gente devia falar também, né? Mas é um negócio assim maravilhoso, né? Mas por né, qual que é o problema de falar disso? É porque, né, o cinema também, a gente não pode esquecer disso. O cinema, como os historiadores, né, falam, o cinema, na hora que o cara, né, ele quer usar a câmera para falar do Brasil, né, ele vai filmar o Brasil, né? E esse Brasil tem gente como eu, como você, pode até aparecer um Brad Pitt, né? Mas as pessoas são pessoas comuns, são as pessoas do cotidiano, né? E aí é muito interessante, por quê? Porque aí tem que aparecer a favela, tem que aparecer o miserável, tem que aparecer o pobre, tem que aparecer as mazelas do Brasil, né? A rua que não foi calçada, o esgoto a céu aberto, né? Enfim, o Brasil que a gente não quer ver. Ele também aparece nas telas do cinema. É mais fácil também a gente ver o problema do outro, né? Não é? E essa questão que você falou aí, dessa importância toda do cinema, desses questionamentos todos que são feitos, o cinema ele é tão importante que ele foi para um dos pontos mais importantes da vida estudantil, né? Que é o Enem. Sim. Ah, é verdade. Então, em 2019, o tema da redação foi sobre o cinema, né? E estava falando exatamente dessa democratização, o acesso ao cinema, né? Foi uma polêmica, inclusive, como todas redações do Enem sempre dão muitas polêmicas, né? É. Mas essa em especial foi bem interessante, alguns comentários que eu ouvi na época, e porque é uma mistura de muita coisa, né? Pois é, olha, tem tanta coisa para dizer e para falar em tão pouco tempo. A primeira coisa que eu acho que é muito bacana para a gente pensar, inclusive no cinema brasileiro, é que, ao contrário, né, das nações de primeiro mundo, vamos dizer assim, né,
que vão alfabetizar suas populações muito rapidamente, né? Porque vão universalizar as escolas, né? A educação, e aí todo mundo, né, tem pelo menos o ensino médio, né? Sabe ler e escrever, né? O Brasil e a América Latina em geral, que tem uma população muito miscigenada, uma cultura muito rica, né? De negros, brancos, europeus, né? Indígenas, imigrantes de toda a ordem, né? Ele tem uma cultura muito rica, muito diversa. Essa cultura não foi letrada, né? O Brasil tem um letramento. Nos anos 60, o Brasil tem uma população que é menos letrada do que a Alemanha no século XVIII. Né? Ou seja, nós estávamos atrasados em termos civilizacionais, comparados com a Alemanha, por exemplo, em 200 anos, né? Para a gente entender do que se trata. Aí, o que acontece? O que é o cinema? O cinema é uma linguagem, voltando, se nós somos uma população muito pouco letrada, por outro lado, nós somos uma população que lida muito bem com o audiovisual, porque o audiovisual é a nossa vida. Né? Então, quando você está na feira, o cara chega lá e fala, aí, você, né, você não quer comprar barato, moça bonita, tem negócio na feira, moça bonita aqui, não paga, mas também não leva, tem aquelas brincadeiras de feira, essas coisas, né, que a gente vê. Por quê? Porque o audiovisual no Brasil é uma coisa da nossa gente, da nossa cultura, né? Então, e o audiovisual é também uma ferramenta extremamente rica, né? E agora, igual a gente está falando aqui, eu estou falando com você, né? E você está falando comigo, eu estou falando com você pelo celular, né? Um celular que hoje em dia essa molecada toda tem. E aí eu posso falar com você com uma experiência pessoal. Mas vamos lá. Primeiro, a pergunta do Enem, né? Essa ideia de você democratizar o acesso ao cinema. Gente, o cinema pode ensinar tudo, né? Pode nos ensinar a respeito do Brasil ou não. A gente tem que ter cuidado, como diz a Ana, né? Você tem que procurar informação, ver quem é que está por trás desse produto, né? Porque o filme é um produto, né? Ele pode ser um produto, sem querer menosprezar o Paraguai, mas ele pode ser um produto do Paraguai, né? Que você vai comprar, né? E ele vai desmontar na sua mão, ou ele pode ser um produto maravilhoso que vai atender muito bem, né? Não é o produto em si, né? A energia nuclear, né? Ela é maravilhosa porque ela cura, ela combate o câncer, mas ela também pode trazer desastres ecológicos monumentais. Então, o que a gente tem que entender é como lidar com isso, né? E aí, voltando à democratização do cinema, né? Olha, aí eu vou falar um pouco, depois eu vou dar é muito legal a gente ser professor por causa disso, que eu posso falar para você de uma experiência que eu tive aqui, né? Uma experiência minha, com os meus alunos. A primeira é essa. Então, se a gente tivesse governantes que soubessem o quanto é importante a indústria cinematográfica e incentivassem a produção cinematográfica, o que a gente teria? A gente teria uma oportunidade, como foi provado agora na pandemia, né, de disseminar um conhecimento de forma muito mais ampla, né, que a nossa população é muito capaz de fazer isso. Né? Exatamente porque ela conhece muito bem não só as tecnologias, como a própria linguagem cinematográfica. Né? Agora, para isso tem que ter apoio. Né? O Estado tem que apoiar, porque o cineasta, né? Não sei se vocês já ouviram algum cineasta, alguma entrevista com um cineasta, mas ouçam. Vocês vão ver que o cineasta quando eles são rápidos, eles levam 3 anos para fazer um filme. Quando eles são demorados, eles levam 10 anos, 8 anos. Né? Tem um filme, por exemplo, de um grande cineasta que eu adoro, que chama Utopia e Barbárie, que está disponível na internet. O cineasta levou 20 anos para fazer o filme. Né? Então, filme é uma coisa que precisa de técnicos, você precisa de financiamento,
você precisa desse produto ser disponibilizado hoje em dia na internet, né? Você tem que fiscalizar quem é que está produzindo, porque, né, não é qualquer pessoa que pode produzir, né, Ana? Tem que ser formado em história, tem que ter alguma formação, né? Não é o cara que eu estou dando opinião, né? O cara pode dar opinião, mas a opinião pode matar pessoas, como a gente sabe que aconteceu no Brasil, né? Então não é assim, né? O cara tem que saber do que Nem está. todos podem ser técnicos de futebol. Exatamente, né? Agora, aí, se você faz uma democratização do cinema, você está ampliando o quê? O conhecimento da nossa cultura, das ciências, porque existe uma infinidade de documentários muito bem feitos, inclusive não só brasileiros, internacionais, né? Que a gente tem que fiscalizar, porque nem todos são bons, alguns são péssimos. E aí vou falar para vocês da minha experiência pessoal, por exemplo, do conhecimento da tecnologia, né? Eu trabalhei com os alunos aqui com um programa chamado PIBID, que levava os alunos da graduação em História para as escolas públicas, né? E aí eu trabalhei com cinema na escola pública. A primeira fotografia que o aluno da escola pública, que escrevia muito mal, cheio de erros de português, foi uma tomada de cinema maravilhosa, sabe? Parecia que ele tinha estudado cinema a vida inteira. É lógico que isso não estou menosprezando a outra forma de educação, não, viu, gente? Por favor, não se trata disso. Pelo contrário, né? Os nossos alunos têm que ser educados como os alunos do resto do mundo. O resto do mundo. É entrar para lá às 8 da manhã e sair de lá às 3, 4 horas da tarde. O resto do mundo faz isso. É só no Brasil que você não faz isso. Então, voltando. Então, a democratização do cinema é fundamental. Nós temos, né, os nossos... Exatamente para a gente ter uma população tão rica assim, tem um negócio fantástico, gente. Né? O que é isso? Né? Como nós somos uma população audiovisual, né, que a gente escuta música a vida inteira, a gente está vendo, né, quermesse, a gente está vendo as manifestações religiosas, né, sejam da Umbanda, sejam as católicas, sejam as budistas, quer dizer, não importa de qual as evangélicas, não importa de qual natureza sejam elas, mas nós estamos vendo isso o tempo todo, né? As cidades históricas, por exemplo, mineiras, são maravilhosas para a gente ver isso. Aí o que acontece? Essa cultura entra na cultura do indivíduo. Então, na hora que ele vai fazer filme, né, ele faz filme cheio dessa cultura. Né? E aí, esse menino, por exemplo, mas dessa cultura visual também. Ele fotografou exatamente, gente. É maravilhoso. Parecia que ele tinha aprendido a fazer tomada em cinema. Nunca aprendeu. Mas ele, de tanto assistir, de tanto fazer negócio aí no celular, ele aprendeu a fazer isso. Agora, vejam, o que a gente... ao mesmo tempo, eu fiz nessa mesma pesquisa, eu perguntei para eles, quantos desses alunos tinham ido ao cinema? Gente... No ensino médio, eram mais de 1.200 alunos nessa escola. 3 alunos tinham ido ao cinema. 3. O resto só tinha assistido filme na televisão. Quando tinham assistido filme. Né? Então, e vejam. E a outra coisa é que a gente sabe, no Brasil você tem, por exemplo, o Brasil Paralelo, que conta uma história do Brasil que não tem o menor fundamento. Né? É a terra plana da história do Brasil. Mas é muito bem produzido. Você pode acreditar naquela bobajada lá que eles estão falando. Né? Se você não tiver alguém que critique. E eu, por exemplo, quando eu fui procurar, e eu estou falando agora da minha experiência individual. Então, eu falei do aluno que estava na sala de aula, do aluno, né? Da pesquisa que eu fiz aqui, e aí eu fui pesquisar. Eu estava dando aula, né, aqui na universidade, então eu falei, deixa eu ver o que tem na internet sobre, né, a disciplina que eu dou. Gente, eu fiquei 2 semanas, quase 8 horas, alguns dias eu não conseguia ficar 8 horas pesquisando, mas quase 8 horas por dia pesquisando o que tinha na internet. Eu não pude indicar nada. Vocês vão desculpar falar isso aqui publicamente. Né? Mas, é óbvio que eu também não pesquisei em tudo, mas assim, as coisas mais procuradas na internet. É lógico que eu fosse procurar, por exemplo,
na USP, dentro da USP, dentro da UFMG, provável, dentro da UFRJ, eu provavelmente ia encontrar algumas coisas muito positivas. Mas essas coisas que estão disponibilizadas na internet, nada prestava. Vocês vão me desculpar, nada prestava. Eu indiquei para meus alunos, sabe o quê? Sabe o quê? Você que gosta de cinema. Filme, veja, filme e palestras de grandes historiadores. Então, eu não pude indicar nada. Por quê? Porque todas as apresentações que eu vi, elas estavam cravadas de erros. Não eram erros simples, não. Eram erros muito graves, que me dariam mais trabalho para corrigir do que para deixá-los assistir. Então, eu preferi eu mesmo fazer as minhas. Então, eu acabei gravando algumas, botei algumas lá, que, se vocês quiserem, depois vocês vejam lá, sobre Renascimento. Eu gravei algumas que eu botei no YouTube. Agora, é assustador, sabe? Desculpa. E qual o canal do YouTube para a turma poder ir lá dar uma olhada? Pois é. Depois eu compartilho com você, você põe aí para mim. Então, aí eu estou falando com você o seguinte, né? Então, voltando lá, qual que é a importância da democratização? A democratização já está dada. Os alunos já usam o celular para si. Entenderam? O que a gente tinha que fazer? É ensiná-los a usar isso para todos, né? Criar, igual a Ana estava falando antes, criar uma cultura deles serem capazes de lidar com isso que está sendo oferecido para eles como verdade, né? Mas sabendo que Brasil paralelo é terra plana de história, não tem nada a ver com a história, né? É só falsidade, é só mentira. Mas, por outro lado, né, você tem gente igual a Ana que não deixa as pessoas falarem bobagem, né? Você tem algumas pessoas, tem a Lilia Schwartz, por exemplo, que é aqui no Estado, que faz entrevistas. Tentar não deixar os outros falar bobagem e dar uma dor de cabeça. Pois é. Nossa Senhora! Mas é importante, gente. Falando nisso, eu estava comentando com alguém, não sei quem, foi semana passada. Eu estava comentando alguma coisa de conhecimento, aí eu fui lembrar da primeira aula, fui lá no Nest, para nossa turma, e você falando teoria da história, explicando mais aquela coisa. Aí falou assim, vocês vão ser agora os mais chatos da família. Eu virei e falei assim, ih, lasquei. Eu já sou a chata questionadora, agora eu vou ser insuportável. Que eu me lembro de você falando isso, porque a gente fica muito crítico, né? Ué, mas assim, a gente tem que lembrar, assim, ó, vamos citar os historiadores, né? Só, o Peter Bunker fala aqui, história serve para contar aquilo que a sociedade não gostaria de saber sobre elas mesmas, né? História serve para quê? Fala assim, olha, né? O que a gente tem que lembrar disso, né? Só, um grande intelectual brasileiro, Rui Barbosa, queria queimar os documentos que provavam que o Brasil teve escravidão, né? Então é lógico que 400 anos de escravidão no Brasil é uma marca vergonhosa, né? A gente tem que ficar, né, da vontade de ser, né? Falar, não era bem assim, lógico, né? A gente não quer ver isso, né? A gente não quer ver falar que o Brasil, né, nos 400 anos de história do Brasil, né, a população que trabalhava no Brasil eram os africanos que vinham para cá, a grande maioria. Eles eram não só quem trabalhava no Brasil, mas eles eram também a maior parte da população brasileira, né? Sim. A gente tem que lembrar, né? Talvez eles só fossem superados, eu não sei, porque não existe pesquisa sobre isso, talvez pelos indígenas. Mas o resto da população brasileira, né, a população brasileira de ascendência europeia era uma insignificância, né? E aí, né, é lógico, ninguém quer ouvir isso, é o que você falou, né? Quem quer ouvir que... Aí você fica chato, né? Eu já sou de natureza. Né, Watson? Já me conhece, os bastidores aqui me conhecem há muitos anos, antes do curso de História. Eu acho que já era questionadora antes, né, Watson? Então, assim, mas faz. E a questão da reflexão, né? Uma coisa que eu gosto muito do cinema são as reflexões que eles trazem. Porque mesmo que a gente não tenha essa verdade absoluta,
fica ali, né? Aquela pulguinha, né? Será que é? Né? Então, eu acho extremamente importante isso. Sobre Então, essa questão toda deixa do eu falar, cinema, deixa eu só falar um negócio que eu acho muito bacana disso que você falou, que eu vou até citar um outro cara também das mídias, que é aquele Felipe Neto, que ele falou outro dia, sabe? E aí puxando também, pegando o gancho que você falou, né? O que que é educar, né? Educar, né? Como é que a gente educa criança, né? O que que é isso aí, né? Eu tinha um tio que ficava gozando, meu irmão, falando o que é isso? Chamava de o que é isso aí, né? Isso que você está falando do cinema, né? O que que a gente tem que aprender e que o cinema nos traz muito, né? Além de trazer universos que a gente não conhece e tal, é essa pergunta, né? Educação não é te dar, né, a verdade, não. Educação é te perguntar, né? Porque quando o cara te dá a verdade, isso não é educação, não, gente. Né? Isso desde da época dos nossos ancestrais era assim, né? A religião te revela a verdade, né? Isso é bíblico, né? Agora, ciência é outra coisa, né? Que vacina a gente e salva a gente é outra coisa. Ela não nasce do que eu sei, não. Ela nasce do que eu não sei, do que eu posso pesquisar, né? Das limitações que eu tenho, né? Então é muito importante a gente lembrar, eu adorei isso que você falou, sabe, Ana? Que assim, o cinema não é que ele vai trazer respostas, né? Ele vai trazer perguntas, vai trazer dúvidas, né? Que é o fundamento de qualquer educação, né? Educação não é você levar para as pessoas, né? Verdades, não, né? As verdades estão nos templos, né? Elas são religiosas, né? A ciência ela é feita da dúvida, né? Da pergunta, né? Da investigação. Ela é feita ela é feita com outros elementos, né? Então é importantíssimo o que você falou, né? Na hora que você traz o cinema te traz dúvida, põe a sua pulga atrás da orelha. Olha que maravilhoso que é isso, né? Uma pulga atrás da orelha, será que é verdade, né? É isso. E aí a gente, como professor, tem que fazer o quê? Ó, você não está achando que é verdade? Não, pesquisa, né? Hoje em dia, qualquer moleque tem um celular, dá para ele pesquisar. Mas tem que ter também uma visão aqui crítica. tem uns comentários aqui. Eu me perdi aqui, alguém tinha falado de filmes como Matrix, entre outros que trazem algumas reflexões importantes. A Priscila Fonseca também falou que estava com saudade das suas aulas. Obrigado. Maria, que eu não estou entendendo aqui, Maria das Dores, falou que você deixou saudades, né? Que o Unileste também deixou saudades. Thais Nara está me pegando meu pé aqui, que ter uma anacrítica na vida faz bem. Essa traste é uma das que eu apelidei de traste, né? Mas são poucos que ganham o apelido traste. Eu falo que para ser chamado de traste, a pessoa tem que estar num alto nível de gabarito comigo, né? Que eu aperfeiçoei o seu traste. Tem que estar num alto nível. É ótimo, mãe. Isso daí traz exatamente essas pessoas críticas, né? Que perguntam, né, que não aceitam. Ah, não, mas eu tô achando que não é bem assim, não, né? Não, mas o meu traste virou meio que aquelas pessoas mais queridas, sabe? Mas, em geral, esses aí são meio perturbados, igual eu mesmo, são questionadores. Pois é, esses que me aguentam aí são mais questionadores também, não ficam muito calados, não. O cinema, ele é história, ele é informação. Infelizmente, nós tivemos um incidente, um desleixo, nem sei como falar. Na última quinta-feira, dia 29, a Cinemateca Brasileira em São Paulo, ela pegou fogo, né? Qual que é essa importância da Cinemateca para o Brasil e para o mundo? E aí ficou uma coisa que eu achei interessante lá na agência de notícias do Senado, que muitos parlamentares ficaram muito tristes com o ocorrido, disseram que é um descaso com a cultura. E aí, como é que você, mestre, vê essa observação, essa afirmação desses parlamentares? Se são eles que têm o poder econômico
para poder direcionar a cultura? E qual a importância desse Cinemateca? Olha, eu inclusive vinha falando disso na nossa conversa por causa disso, né? Eu falei que alguns dos países mais desenvolvidos do mundo, né? Citei os países, né? Que todos eles estão entre as 5 maiores economias do mundo, né? Que está fora dessa, é só os Estados Unidos que não tem uma, uma agência de fomento ao cinema, mas todas as outras, né? Reino Unido, Alemanha, França, Itália, né? Todos eles têm. Não sei se vocês estão vendo agora, a China está começando a produzir também cinema. Ou seja, e nós acabamos de falar que o cinema traz um pouco da nossa, eu diria, do povo, um pouco da alma do nosso povo, porque vai falar da música. Eu acabei de falar para vocês, né, que o cinema que teve maior bilheteria do final dos anos 50 até o começo dos anos 70 foi Tornei-me um Ébrio, que estava falando sobretudo da música, né, do rádio. Né? Depois nós falamos do Paulo Gustavo, né, com Minha Mãe, uma peça que era uma ironia com a relação com a mãe, que todos nós temos de alguma maneira, né? Era uma brincadeira com isso, né? Que era um ator maravilhoso, um roteirista, que ele fazia os roteiros do filme dele. Antes disso, a gente teve Dona Flor e seus dois maridos, que também é uma brincadeira, né? Inspirada num dos livros de um grande romancista brasileiro, que é o Jorge Amado, né? E antes disso, nós tivemos também Central do Brasil e tudo mais, né? E aí, quando você. Quer dizer, eu estou falando disso tudo por quê? Porque isso é o retrato da alma do Brasil, da alma da população brasileira, daquelas coisas que se perderam, né? Que a gente não consegue mais, a gente não lembra, né? Nós aqui não vamos nos lembrar dessa época. Quando eu te contei do negócio do cinema, que as pessoas iam ao cinema, eu ia ao cinema para assistir filme, né? Ou então, às vezes, eu saía a gente marcava com os amigos e saía para tomar cerveja para falar de filme. Mas eu não ia fazer fute, né? Não sou dessa época, né? Então, quer dizer, vejam, né? Eles estão julgando no lixo, igual eles julgaram também né, alguns meses atrás os museus, né? Um grande museu, né? A Cinemateca era a maior museu de arte cinematográfica da América Latina, era o maior, né? Aí eu perguntaria, por exemplo, onde é que está o maior? Na América, está nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque lá não só eles detêm, eles sabem da importância do cinema, como eles, na verdade, já que nós estamos falando de um mundo, né, que é movido pelo dinheiro, né, eles vendem o direito das pessoas pesquisarem nesses lugares, né? Eles vendem o direito das pessoas pesquisarem, das universidades pesquisarem, dos universitários pesquisarem, né? Então, além de ser cultura, né, é também uma fonte de receita. Lá está a nossa alma, a alma do povo brasileiro. Né? Infelizmente, né, é o descaso. Né? E eles ficam falando que isso é um descaso. Não é não, gente, sabe? É igual Brumadinho. Brumadinho não foi uma tragédia, né? Foi uma tragédia anunciada, né? A gente sabe disso, né? A gente que mora perto do Vale do Aço sabe, né? O Vale do Rio Doce, né, foi contaminado pelo descaso do poder público. É o descaso do poder público, né, e né, a falta de cuidado com o que é público, com aquilo que é nosso, que é da população brasileira, é que causa essas tragédias. Essas tragédias estavam prontas para acontecer. Né? Elas já tinham sido anunciadas. É gravíssimo isso. Para vocês terem uma ideia, né? Eu li, né, na época que aconteceu isso, que eu falei do Glauber Rocha agora mesmo, parece que a filha do Glauber Rocha foi lá tentar resgatar algumas coisas que queimaram lá nesse galpão da Cinemateca. Né? Eu sei de um caso, por exemplo, como é que isso destrói. Né? A gente não tem noção disso, gente. Né?
é de envergonhar, né, os nossos cachorros. Não é a gente como ser humano e como cidadão, não. É os nossos cachorros, né? É o cachorro da esquina, né? Me lembro que uma vez eu fui participar de um curso com a não é Tomoyotaki, não, esqueci da Tezuka Yamazaki aqui, né? E aí eu queria assistir a um filme dela que se chama Pátria Amada. E aí eu perguntei para ela, Tezuka, né? Depois do final, eu falei, Tezuka, eu queria, você podia me ceder o DVD do seu filme e tal. Aí o que ela me disse? Só para vocês terem uma ideia do que significa isso, né? Ela falou assim, o professor, o senhor vai me desculpar, mas quando o Collor acabou com a gente, olha a gravidade disso, né? O Collor tinha, o Brasil tinha Embrafilme, o Brasil tinha Embrafilme, porque não era o do Collor, né? Era do Brasil, era dos brasileiros, né? Então, ao invés da gente comprar arma, da gente financiar bobagens, né? Está financiando a cultura brasileira. Aí o Collor acabou com a Embrafilme. A Embrafilme era dona dos direitos desse filme, que tinha mandado esse filme para o resto do mundo. Aí fechou a Embrafilme. Esses órgãos que receberam o filme não tinham para quem devolver o filme. Então a Tezuka Yamazaki não é a dona. Ela é mais ou menos assim, ela é quem né, a diretora do filme. Então ela falou comigo, professor, eu não tenho filme. Porque eu fiquei sabendo que parece que tem um museu na Alemanha que tem uma cópia desse filme, mas eu não sei nem para quem é que a Embrafilme tinha mandado esse filme. Agora você imagina, isso para a gente falar que acabou com uma instituição que é a Embrafilme. Agora, quando você põe fogo, né, você deixa pegar fogo nisso, ô, gente, né, é vergonhoso. Né, é uma coisa que, assim, eu acabei de falar com vocês que no resto do mundo civilizado, você tem não só museus que preservam esses filmes, como você tem agências que incentivam aquelas pessoas que são artistas do cinema ou do audiovisual a produzirem isso, né, para suas populações, para suas escolas, né, como o Vargas fez. Pensa bem, lá nos anos 30 o Vargas fez isso. Agora o cara deixa, né, o governo atual deixa pegar fogo. Gente, olha, vou falar a verdade para vocês. Isso é igual isso que a gente chama de acidente Brumadinho. Não é acidente, gente. Né? Isso é uma tragédia anunciada. Né? A gente tem que ter claro isso, para parar de usar o eufemismo. Né? Acidente é quando você está andando de bicicleta e quebra a perna. Isso é um acidente. Agora, quando você, né, pula do 12º andar, se você só quebrou a perna, isso não é acidente. Ainda bem que você não morreu. Né? Então, se você abandona uma instituição, né, todo mundo sabe que filme é algo extremamente inflamável, a gente sabe que isso vai acontecer. Né? E aí, não é eu que gosto de cinema, não. Procurem aí, entra na internet e vê centros de pesquisa de cinema no mundo. Vê aí quantos que vocês vão encontrar. Né? Nos Estados Unidos você tem, deve ter umas 10 universidades que têm acervo. E aí, vejam só, as universidades têm acervo, as universidades compram a cópia do acervo. Compram a cópia do acervo. Né? Coitadas das universidades brasileiras. Hein? As universidades brasileiras não conseguem fazer isso, não. Estão aguentando manter nem as portas. Pois ué. Sabe? Não consegue fazer, não consegue mandar seus pesquisadores para lá. E antigamente, pelo menos, o filme estava preservado na Cinemateca. Né? Como eu falei com vocês, era o maior museu de audiovisual. Dentro disso aí, eu vou até te pedir para pontuar duas questões para mim, de forma mais rápida, porque está dando uma travada, porque o Instagram é mais limitado de tempo, né? Porque aí entra em questões legais também. O que seria a Ancine? E a gente tem a lei do audiovisual, que é de
1993, né, que é a 8.685. Então, como que funciona essa questão da lei e essa importância da Ancine até para proteger tudo isso, que é cultura, é história. É a nossa história também sendo produzida. Então, Porque o cinema nada mais é do que como também olhamos e o que desejamos naquele período, né? Apesar de ser... Ele é cultural e é econômico também. Pois é, então. Na verdade, né, como eu falei com vocês, o Collor acaba com a chamada em 90, em 15 de março de 90, ele acaba com tudo que a gente tinha criado no Brasil antes, e é curioso que ela foi na época da ditadura, né, que você tinha criado no Brasil para falar de cinema. Né? Então ele acaba com a Embrafilme, com a Fundação de Cinema Brasileiro, né, com o Conselho Nacional de Cinema. Aí a Ancine, né, ela vem então é como se fosse uma resposta a isso, né? Ela vem tentando, na verdade, criar, né, as condições, né, para a produção de cinema no Brasil, né? Incentivo ao cinema, da produção de cinema, né? E é como eu falei com você, não é incentivo porque cinema é bonito, não, né, gente? Porque cinema é cultura, mas é uma indústria, né? Que emprega muita gente. E assim para ficar mais claro, né? O que significa empregar muita gente? Quer dizer que o investimento em dinheiro é pouco e dá muito emprego. Emprega muita gente, gera muita receita, gera muita riqueza, né? E aí é óbvio, né, que na hora... Então, o que acontece? Eu até tinha levantado uns dados aqui sobre isso, mas só para vocês terem uma ideia, na hora que o Collor acaba com a Embrafilme, né, o Brasil, a cinema brasileiro passa a ter 0,4% de produção cinematográfica. Quando volta, né, com a nova, uma nova política de cinema, inclusive com o incentivo da Ancine e tudo mais, o Brasil, em 92, o Brasil passa a ter 0,4% de produção cinematográfica. Em 1997, o Brasil fica entre 7% e 10% da produção cinematográfica do Brasil, que foi exibido aqui no Brasil. Ou seja, é de nada para 10%. Só que, gente, que é 10% da indústria cinematográfica, que é uma indústria que dá muito dinheiro, que gera muita receita, que emprega muita gente. Além de, como diz a Ana muito bem, né, preserva a nossa cultura, dá emprego para os nossos artistas, né, projeta os nossos artistas internacionalmente, como nós já falamos aqui muitas vezes, né, dá oportunidade para a gente finalmente ter a oportunidade, né, de ter um cinema nacional de gabarito, né, e de expressão internacional. Infelizmente, né, essa visão, né, não é compartilhada pelos nossos representantes. Não sei se a gente deve chamá-los de representantes, mas eles são eleitos, né? Então, assim, na prática, eles representam o que nós pensamos, né? Eu prefiro falar governantes, porque para me representar tão poucos. Pois meio complexo. O nosso governante é melhor. Mas é triste pensar que são eles. Eu acredito que muita coisa que você falou aí representa bem uma frase dita pelo Chaplin, né? Que num filme o que importa não é só a questão da realidade, mas sim pode se extrair dessa imaginação de tudo que está aí, né? De tudo que vem através desse filme. Pelo menos essa frase dizem que é de Chaplin, né? E aí, como eu estou percebendo que está dando uma travada, eu vou partir para essa reta final. E o que acontece aqui? Eu vou falar uma palavra, uma frase, uma coisa, e você vai me falar
O que primeiro vier à sua cabeça, sem explicação, sem nada. Só vapt-vupt. Tá? Vamos lá. Uma inspiração pessoal. Cinema. Inspiração profissional. Profissional, não é difícil essa, hein? Profissional, os historiadores. Um Os amor. gringos. O amor, eu acho o amor ao Brasil, né? O Brasil é um país maravilhoso. Nós temos péssimos governantes, como você falou, mas o país e o povo brasileiro é maravilhoso. Família. Eu acho que família é o que permite que a gente cresça, né? Quando a gente é criança e cresça depois como seres humanos, né? Reconhecendo as diferenças, aprendendo a amar, aprendendo a sonhar e tendo como base, né? Que eu acho fundamental, o aconchego, né? Quando nas horas mais difíceis. Um sonho. Não vou contar o sonho, não, vocês devem imaginar. Eu gostaria de ser cineasta, né? Mas ser cineasta Mas no ainda é Brasil tempo. Não, é Ainda lógico é que dá tempo. tempo. Quem sabe? Uma frase. Uma frase. As pessoas não morrem, né? Elas ficam encantadas. Uma música. A música, vocês vão rir de mim, acho que ninguém conhece essa música. Mas a música é um velho calção de banho, um dia para que é uma música do Vinícius de Moraes que eu amo de paixão, né? Que é uma tarde em Itapuã. Então eu devo estar velha, porque essa eu conheço, né? Essa música é ótima. Um lugar. Eu acho que o lugar é um lugar que nos dá alegria, né? Eu acho que o mar é um lugar maravilhoso, mas as montanhas também são maravilhosas. Então, eu acho que o lugar é um lugar que nos acolhe. É um lugar que as pessoas são mais lindas e que o horizonte é mais agradável aos olhos. Muito bem. Antes de você ir para essa aqui, que as pessoas costumam agarrar nessa, a Helenires já está me cobrando aqui que nós não fizemos a pose para foto. Que quando é presencial a gente vai, tia, vamos fazer uma pose para foto aqui, né? Que ela Fala com ela que a pose para foto eu tenho que ficar parecido com o Brad Pitt, hein? Tá, a Helenires está no jeito de você tirar a foto, tá? Muito bem, ela já deve ter travado a imagem lá. Então, vamos lá. Roberto Abdala, o Roberto Abdala. Uai, olha, Ana, você sabe que eu acho que eu sou fundamentalmente alguém que acredita nos seus sonhos e que nunca abandonou a o desejo e a luta por realizá-los. Eu acho que isso é o que mais parece comigo, sabe? E acho que isso também é uma coisa que eu admiro também nas pessoas, sabe? Antes de tudo, a gente, mais do que sonhar, é não abandonar jamais a luta por realizar os nossos sonhos. Com certeza. Deixe seu recado para os seguidores aí do Monlevade no ar. Eu queria agradecer o pessoal de Monlevade, o pessoal da região toda, do interior de Minas, que é um lugar que eu amo de paixão, né? Eu morava em Belo Horizonte e sempre fui ao interior, né? Para visitar e cada vez mais eu quero voltar ao interior de Minas. Muito obrigado, gente. Só
Saravá, muito agradecido, Ana, né, que a gente tenha mais oportunidade de ver você aí brilhando e trazendo cada vez mais gente para falar a respeito do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Esse projeto, ele é uma ideia de um ex-aluno, meu Jarson Júnior, que me convidou para participar desse projeto com ele, né? E a gente consegue ouvir pessoas de diversas opiniões, né? Sobre diversos assuntos. E isso é bom, né? A Lé já até mandou a foto aqui, depois eu te mando ela aí, né? Ah, Amidala, foi uma satisfação falar com você, sempre é uma satisfação falar com você. Sem dúvida, é uma inspiração para todos nós que fomos seus alunos. O Anderson está aqui nos bastidores, fazendo aquelas caras e bocas de quem está refletindo no que você está falando e dando aquelas risadinhas, né, que a gente dava ali em sala de aula quando você soltava alguma, né? É uma satisfação sempre falar com você. Eu agradeço por ter aceito meu convite, principalmente para falar de um tema que é tão querido por você e por mim, que é cinema. Que é algo que eu sou completamente apaixonada, né? Durante aquelas aulas eu achei que eu nunca mais ia conseguir olhar o cinema assim, com esse olhar mais romantizado, né? Que eu vou falar, eu vou ficar pensando nisso o tempo todo. Mas é engraçado que eu consigo pensar naqueles detalhes, né? E é isso que já está marcando a hora, não sei o quê, mas eu ainda consigo me divertir, consigo rir, emocionar, chorar. E é uma das minhas paixões. Me jogar na cama ou no sofá e assistir um bom filme. Né? Infelizmente, aqui na região, a gente não tem mais casas de cinema. Você tem que ir a cidades como Itabira, ou ir ao shopping do Vale, em Ipatinga. Por aqui não tem. Tinham, inclusive, em Jamoraí tinha cinemas, algumas cidades vizinhas aqui tinham. Viraram igrejas. Né? Depois algumas demolidas e por aí afora vai. É uma tristeza isso, né? A gente fica muito triste, né? Mas eu acho que é muito bom. A gente tem. Eu sou considerado na minha casa como chorão, porque eu vou assistir, né? Quando eu fui assistir Hugo, a invenção de Hugo Cabret, por exemplo, no cinema, eu chorei, né? A minha companheira, né, de vida, você falou comigo assim, para de chorar, ué. Você está dando vexame aqui, ué. E aí você vê. A gente continua ficando completamente emocionado, né? Então, foi um grande prazer falar sobre cinema. Muito obrigado pelo convite. E é uma pena, quem sabe você não cria um cinema aí. É uma boa ideia. Quem sabe? Pois falando do incentivo da Ancine, uma das coisas que os governos deveriam fazer é incentivar o aparecimento de casas de cinema em todas as cidades do Brasil, né? Que tem seu charme, né? Assistir um filmezinho em casa jogado no sofá é bom, mas um filme no cinema ele tem um charme. Visitar, ver as pessoas, comer uma pipoquinha, fala a verdade, não é não? Não tem comparação. Amidala, muito obrigado. Gente, segunda-feira a gente tem o Bela Vista no ar. E, se eu não me engano, a entrevista é com o Diogo, não é isso, Anderson? Diogo, vai ser uma ótima entrevista também, não percam. Amidala, muito obrigado, obrigado a todos. Depois eu coloco ele lá no YouTube e te mando o link e lá no Facebook direitinho também esse vídeo, tá? Um abraço. Fique com Deus. Tchau, querida. Muito obrigado.